Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista se chamava de Terceiro Reich. Mas bem, se ela é o Terceiro Reich, quem foram os dois primeiros? O Segundo Reich é o Império Alemão, mas deixa ele para depois. Hoje vamos focar no Primeiro Reich, que era essa aberração aqui, também conhecido como Sacro Império Romano Germânico. E ele não era nem sacro, nem romano e nem um império. Mas a gente vai chegar nisso daí. Ele durou 1005 anos, ou 844 anos. Pois ninguém concorda muito quando o Império realmente nasceu. Alguns dizem que o Sacro Império nasceu na coroação de Carlos Magno, que aconteceu em 800, onde a Igreja Católica foi e coroou o rei do Império Franco como o imperador dos romanos, mesmo com o Império Romano ainda existindo ali do lado. Então alguns dizem que foi aí que o Sacro Império Romano começou a existir, já que o termo Sacro Império Romano Germânico foi criado para diferenciar esses dois. Os dois países se chamavam Império Romano, mas outros dizem que o Sacro Império só começou a existir de verdade em 962, com Otto o Grande, que reinava a França Oriental, sendo coroado o imperador dos romanos, assim declarando o país dele como o Sacro Império Romano Germânico. No começo, esse título de imperador dos romanos era passado igual um título normal, de pai para filho. Todos aqueles que tinham o sangue de Carlos Magno poderiam ser o imperador do império. Só que, lá pelo século XII, começou a ter várias brigas internas, já que tinha muitas pessoas que eram descendentes de Carlos Magno. Então, eles começaram a lutar entre si, pois todos diziam ser o imperador. E para resolver isso, surgiu um novo sistema de coroação no Sacro Império. Basicamente, no Sacro Império, existia vários reinos, dentro do próprio império. Sim, isso é muito confuso, eu sei, mas funcionava da seguinte forma. Os reinos se autogovernavam, com seus próprios interesses, e também com seus próprios reis e famílias reais. Se eles quisessem dominar algo fora do império, eles dominavam, mas isso era o território deles, e não fazia parte do império de imediato. Eram países que eram quase independentes, mas o imperador do Sacro Império ainda era a maior autoridade. Então, se ele mandasse algo, todos os reinos tinham que aceitar. E o novo sistema de coroação para ver quem era o imperador era o seguinte: entre esses reinos, tinham alguns que eram reinos mais influentes, tinham famílias mais poderosas, eram mais ricos e tudo mais. E esses reinos mais poderosos dentro do império tinham o título de eleitores, e cada um desses reinos eleitores tinha um direito a dar um voto em quem seria o próximo imperador. Aí, depois do fim dessa eleição, o imperador eleito era coroado pelo Papa, e reinava até a morte. E quando eu falo eleição, não estou falando de algo democrático, tipo o povo de cada reino votando. Era só a família real dos reinos eleitores que votavam. Então, por exemplo, o imperador do Sacro Império morre, e aí acontece uma eleição, e dos 7 países eleitores, 5 deles votam no rei da Áustria. Então, ele ganha a eleição, e é coroado pelo Papa, e governa até a morte. E aí o ciclo se repete. E é assim que o sistema do Sacro Império Romano Germânico funcionava. E funcionava entre aspas, já que, obviamente, essa porra tinha muita corrupção. As famílias mais poderosas, como os Habsburgo, simplesmente metiam dinheiro nos outros para ganhar as eleições, ou colocavam pessoas da família deles, como os eleitores. Então, ficava bem fácil ganhar, já que metade dos eleitores eram parentes deles. Agora, falando de coisa boa, o Sacro Império Romano Germânico também foi um dos principais países a liderar as cruzadas, e ajudou bastante nas primeiras delas. Mas depois, ele não ajudou tanto, já que ocorreu umas brigas entre o Papa e o Imperador, entre quem entre eles era mais poderoso. Mas em geral, o Sacro Império ainda estava bem, comparado ao resto da Europa, sendo um império que era realmente unido, mesmo com todas as diferenças culturais. E essa união era principalmente causada pela fé, unida e católica. Na época, todos os germânicos já tinham sido convertidos para o catolicismo, então não tinha mais nenhum problema religioso dividindo eles. Até que, em 1517, um certo monge cristão, chamado Martinho Lutero, provavelmente estava entediado, e em um dia monótono, decidiu publicar uma série de críticas contra a Igreja Católica, provavelmente não esperando que acontecesse muita coisa. E essa crítica rapidamente se espalhou pelo povo, sendo publicada em Wittenberg, e isso foi o que começou a Reforma Protestante, que acabou sendo o nascimento de diversas religiões novas, como os luteranos, reformados, metodistas, uma caralhada de religião, mas todas elas tinham algo em comum. Elas eram contra a Igreja Católica e, por consequência, contra o Papa. E essas ideias rapidamente começaram a se espalhar pelo povo. Ainda mais com nessa mesma hora, a prensa móvel sendo inventada. Então, diversos livros religiosos começaram a ser rapidamente espalhados. Então, o protestantismo se espalhou por todo o norte da Alemanha. E, obviamente, tinha uma pessoa que não estava muito feliz com isso: o Papa.
De começo, a Igreja Católica não achava que ia dar muita coisa, com o Papa inclusive chamando Luther de um alemão bêbado. Mas depois que ele percebeu que aquilo estava se espalhando, ele rapidamente declarou todo tipo de protestantismo como heresia. E com essa declaração, os países que eram católicos começaram a tentar suprimir as ideias protestantes, o máximo possível, já que se essas ideias dominassem o país, eles estariam comprando briga com o Papa, que era um poder dominante na época. E o Sacro Império, por ser um país que era basicamente representante da fé católica, de imediato tentou reprimir isso. Mas ele falhou. Miseravelmente. E então, a única coisa que realmente uniu o Sacro Império foi dividida. Foi eventualmente os próprios reinos, dentro do Sacro Império, começando a se declarar protestantes, ficando contra os países que eram católicos. E aliás, lembra do sistema de eleição? Então, a reforma também afetou isso, já que agora, reinos que eram protestantes não queriam votar em países que eram católicos. E isso continuou escalando cada vez mais, com até guerras acontecendo entre os países do próprio Império, com os países lutando para ter o direito de serem protestantes. E eventualmente, o Império não teve escolha, a não ser assinar a Paz de Augsburgo, que foi um tratado que estabeleceu que todos os países do Império tivessem o direito de determinar sua religião. Mas esse não foi o fim dos conflitos. E as tensões do norte, que era protestante, e do sul, que era católico, não pararam de aumentar. E isso não era só na Alemanha. Em diversos países, esses conflitos aconteciam. O protestantismo já tinha se espalhado por toda a Europa do Norte. E em 1618, tinha um certo país dentro do Império, que era a Boêmia, a atual República Tcheca, que por umas putarias de rei lá, acabou tendo um nobre da família Habsburgo. E a família Habsburgo, além de ser a principal família da Áustria, é também uma família católica. E a população da Boêmia era protestante na época. Então, o povo começou a se revoltar contra o novo rei. E já que ele é um Habsburgo, eles também entraram em guerra com a Áustria fazendo isso. Os austríacos então foram e simplesmente começaram a reprimir a revolta de início, achando que não seria muita coisa. Mas então, mais países começaram a entrar do lado da Boêmia, como Palatinado, Brandemburgo e Transilvânia, e começaram a ganhar a batalha. E aí começou a ficar meio difícil para os austríacos. E então, os austríacos também começaram a chamar outros países, que eram governados pelos Habsburgos, junto com certos países católicos, como a Espanha, que na época era a União Ibérica. E aí, eles finalmente começaram a ganhar um pouco mais. Mas então, algo que ninguém esperava. A França também entra na guerra, e do lado dos protestantes. Sim, a França. Ela é católica, mas ela odiava a família Habsburgo. A França estava pouco se fudendo para protestantes e católicos. Ela só queria ver a Áustria sofrendo mesmo. E continuou nisso, até que a Suécia também entrou. E na época, a Suécia estava muito forte. E ela praticamente liderou sozinha as vitórias protestantes do Sacro Império. E tudo só ficou mais pro lado dos protestantes, quando Portugal decidiu sair da União Ibérica e entrou na guerra, junto com o Império Britânico. Mas aí, a Dinamarca, que é protestante, entrou do lado dos católicos, já que ela odiava a Suécia. Essa guerra foi uma putaria completa. A esse ponto, os países nem estavam lutando mais por religião, e só estavam ali porque foram puxados na guerra, ou por motivos políticos. E isso continuou, causando caos e destruição por toda a Europa, até que em 1648, a guerra finalmente acaba, ficando conhecida como a Guerra de 30 Anos, quando no final, 5 milhões morreram nessa guerra, o que pode parecer não muito, comparado às guerras mais recentes. Mas, para a época, isso era um número extremo. A guerra terminou no Tratado de Westfália, que, resumindo a parte importante para nossa história, fez o Império perder tudo que tinha na Itália, junto também com a Confederação Suíça, saindo do Império. Mas, uma boa notícia, um certo reino dentro do Sacro Império ganhou um pouco de território com essa guerra, sendo esse reino Brandemburgo, um país pequeno, que veio lentamente crescendo com o tempo. Ninguém liga para ele por enquanto, só que mais para depois, esse mesmo reino ficaria conhecido como Prússia. Mas a parte mais importante foi que com esse tratado, o imperador também perdeu a autoridade dele de mandar no Império. Então agora, todos os reinos dentro do Sacro Império Romano Germânico eram totalmente independentes e poderiam desobedecer o que o imperador mandava. E isso, por razões óbvias, deixou tanto a situação do Império mais horrível do que já estava, como também fez o Sacro Império Romano Germânico ser basicamente inútil, já que agora ser o imperador não significava porra nenhuma e virou só um título de puro prestígio. Então agora, o tão aclamado antigamente Sacro Império Romano Germânico não era sacro, pois não era unido religiosamente. Não era nem um império, por causa que era descentralizado, e muito menos romano, já que nem territórios na Itália ele tinha. Mas germânico ele era. Isso não tem muito como falar de qualquer jeito. Então, por o império ser desmantelado por completo, ele só precisava de mais um empurrãozinho. E isso, eventualmente veio. Com durante as guerras napoleônicas, a França indo e dominando grande parte dos reinos dentro do Império, fazendo todos eles estados fantoches. E isso deixou o imperador, na época, o imperador da Áustria, meio cagado, já que ele sabia que se ele continuasse com esse título, eventualmente, Napoleão iria atrás dele,
para roubar esse título. E então, o Imperador da Áustria simplesmente desistiu de manter o título dele, junto com o Sacro Império vivo. Em 1806, ele não só abdicou, mas também desmantelou o Império por completo. E ninguém tentou parar ele de fazer isso, já que naquele ponto, ninguém nem ligava mais. E esse foi o fim dessa coisa, que foi o Primeiro Reich. Que mesmo sendo essa aberração confusa que ele foi, ele deu um jeito de conseguir durar 1000 anos. Mas como vocês sabem, esse foi só o Primeiro Reich, não era o fim da Alemanha ainda. Lembra daquele país lá que se chamava Brandenburgo? Ele veio crescendo nesses últimos tempos, e ganhando cada vez mais força, principalmente depois do fim das guerras napoleônicas. Com agora, esse país tendo um novo nome, o Reino da Prússia. E depois da queda do Império, esse país só ficou ainda mais forte, por ele tendo o sonho de um dia existir uma Alemanha totalmente unida, um segundo Reich. E sobre como ele vai tentar atingir isso, veremos no próximo vídeo.